Pessoal, boa tarde. Boa tarde, boa noite, né? Como diz nosso amigo, né? Tá o dia todinho. Vamos falar um pouco sobre a nossa continuação da nossa grade fractal. Vamos falar sobre a teoria da complexidade. A importante teoria da complexidade. Esse vídeo, todos são rápidos na semana, né? É sexta-feira que eu faço um vídeo maior sobre uma coisa específica. E aí nós vamos focar muito. Vamos falar um pouco sobre esta questão dessa importância de entender. O que vamos falar hoje sobre a questão da complexidade da teoria do caos é sobre esta questão dos pequenos eventos e dos pequenos observadores que conseguem viver em meio a tanta complexidade. É importante que esse aí é o símbolo que eu coloquei da grade fractal, um cérebro fractal, e eu quero focar uma coisa importante, uma coisa muito importante, como nós temos dois tipos de condição. Uma condição em que a consciência ela tem acesso a todas as informações do cérebro, a todas as questões que ele tem, e temos outra posição em que a consciência ela tem pouca conexão com o cérebro nos dados que a compõem. Sabe, a consciência ela digamos assim, uma incógnita. É um mistério. Por mais que tentem catalogar, estudar, memorizarem os dados cerebrais, tentarem criar inteligências artificiais, ela jamais teremos uma consciência organizada, uma consciência seletiva que analisa, vê as instruções e desenvolve seu papel no meio. Sabe que existe e não ensinada a entender que existe. Então, essa relação. Então, o meu desenvolvimento é justamente sobre esse. Fazer com que as pessoas tenham essa percepção que, poxa, a minha consciência ela não está apta a entender o meu mundo. Eu tenho pouca informação do mundo. O que minha consciência traz? Como é que eu consigo conectar os dados de todas as informações empíricas, matemáticas, de vida, para a minha consciência? Então, esse é o nosso desafio na grade fractal. Tentar fazer com que consigamos fazer um modelo, moldar um modelo onde a nossa consciência tem uma conexão maior com as estruturas neurais, suas lembranças, visão, audição e por aí vai. A nossa ideia é construir um modelo desse. Com as planetistas tem a questão da frequência. Por que eu coloquei frequência em um ponto específico em meio de vários cruzados? Notamos que a frequência tocou ali e acendeu naquele bichinho ali. Sobre grade universal de consciência, da existência da natureza, da sua simetria, né, nós temos algo interessante, algo extraordinariamente interessante. Nem todas as pessoas conseguem captar essa frequência do mundo que circula, do mundo que está à nossa volta. Alguns são escolhidos para isso. Eu não sei se pela consciência universal ou pela simetria universal. Algumas consciências são escolhidas para entender o mundo e a sua projeção e assim repassar. Mas eu acho que esta condição, na minha perspectiva de estudo, essa condição, ela é dada pelo ato da consciência. Pelo ato do indivíduo tomar posse dessas realizações que ele consegue. Ou de maneira intuitiva ou não, ele tem essa lógica, ele consegue captar a sua mente, a sinestesia fractal da mente. Ela coloca isso, está no vídeo anterior, que a mente ela tem essa capacidade, essa capacidade extraordinária. E a ideia maior, principal nossa também, é entendermos também que essas frequências são reais, estão à nossa volta e tentam se comunicar conosco. Nós temos a questão da complexidade e o caos. O caos que eu venho tratando aqui é o caos do modelo matemático, científico, físico. Não o modelo filosófico que a pseudociência aprova e tem através de ficção científica.
e do caos também das religiões pagãs antigas. Né? Então nós estamos tratando de outra questão, da complexidade matemática, o caos, a desordem, a meia ordem. Não? Então as coisas parecem que estão em um caos, mas em sua complexidade, em sua simetria, você consegue desenvolver e entender o meio à sua volta. Como o furacão. O furacão, você vê um caos ali, com uma força rodando, e você, sem entender, ela não seleciona, ela destrói, ela passa por uma casa que não era para ser destruída e passa por outra que aparentemente não era, mas é destruída. Então há um processo que gerencia. Há tratores de movimento que faz aquilo funcionar. Então aquilo funciona por uma simetria, por uma ordem universal. Então essa questão da complexidade, teoria do caos, nós devemos tratar e entender isso. Estas forças que o universo nos impõe, que temos que ter um pouco mais de reflexão sobre este assunto, né? Isso aqui é muito interessante. Pronto, só um minutinho. As pessoas elas não entendem que uma complexidade ela vem das mais variadas locais. Por exemplo, nós temos homens ali, uma cervejinha que foi para o homem que está sentado, a mulher tem um mini e o outro está esperando. Eles não vêm, mas há uma complexidade grande para atendê-los, atender o observador. Então, embora ele não veja a complexidade, embora ele não veja que nada é aparente desordem, não existe desordem, está organizado, mas porque os atratores fazem com que o observador entenda esse universo. Então, nós entendemos o restaurante, a sua complexidade, embora não vemos, entendemos, porque entendemos os atratores que fazem com que tudo isso funcione. É bem simples. Mas muitas vezes o observador ele não consegue entender. Ele não consegue perceber. Alguns sim. Estamos falando destas questões aqui. Nós temos aqui uma simples carta, né, envolve uma complexa estrutura de funcionamento. O cara que entrega uma cartazinha, que vai entregar a carta ali, que vai chegar lá na casinha lá em cima, ele não entende o universo complexo que está trabalhando para que uma coisa simples como uma carta chegue até lá. Então, essa carta passa por organizações, por pessoas, por instituições, por mecânica, por robôs, mas ela é tratada sutilmente como todas as outras de grande importância, mas ela tem um papel fundamental, fazer com que essa estrutura funcione. Então, muitas vezes, quando acontece algo errado, você se intitula como um caos aconteceu. Vai ser um caos aqui, vai destruir tudo. Então, estas relações em que o indivíduo, o observador, não conhece o desconhecido, mas ele passa pelo desconhecido, ele passa pelas estruturas que estão rodeando o vórtex de instruções, o vórtex de comunicações que estão sendo envolvidos para que aquela cartinha dele chegue até ali, é uma complexidade grande, extraordinariamente grande. Há uma estrutura que mexe com a psicologia humana, com o trabalho humano, com as questões políticas, sociais, financeiras, com as estruturas estatais. Então há um processo grande que envolve, mas ele não vê. Então, um dos nossos focos é que a mente das pessoas seja aberta. Nós devemos ter um entendimento de que o mundo à nossa volta é um sistema complexo que está organizado e seus atratores não deixam que o caos consuma a destruição do evento. Então, quando você for em um local, tenta imaginar a complexidade que existe para que você tome um cafezinho. Quando você pega um feijão, um quilo de feijão, um quilo de arroz, você imaginou a complexidade de como aquele arroz chegou até você, qual foi a estrutura que criou, quais foram os vortex, né, quais foram os movimentos de força que fizeram com que aquele arrozinho chegasse na sua casa. A nossa mente é de estrutura, análise, pesquisa. Não podemos ter uma mente apenas consumista, mas uma mente analítica. Essa é a proposta. Vamos dar um pouquinho mais de entendimento, né, sobre complexo, né, aquilo que é bem tecido, torcido. Eu coloquei a questão da complexidade, eu coloquei 3 exemplos aí. Quanto maior a trama,
do tecido, maior a complexidade do evento. Então, se você pega as ordens ali, você vai fazendo assim, e você vê dificuldade, mas quando você pega só poucos eventos e se quebra fácil. Então, em uma estrutura, quando você vai traçando ali uma rede, uma blusa, você tem um acolcho, né? Do TA, né? Você tem ali, você vai traçando ali. E quando é mecânico, também tem aquela linha, aquela agulha que vai e volta na velocidade extraordinária, né? E há uma complexidade para construir essa roupa, esse tecido. Então vamos para as questões agora importantes. Quando olhamos alguma coisa, já achamos que ela é complexa porque ela aparentemente é grande, existe toda uma coisa que envolve, mas é interessante que muitas vezes algo é grande, mas tem pouca complexidade. É como, vou colocar aqui, é como você tem duas mãos e você se liga. Então a complexidade aqui é pouca. Quando você vai cruzando e a complexidade vai aumentando, você vai vendo dificuldade. Quando se completa a complexidade do processo das duas mãos aqui, você tem uma realidade complexa, mas essa realidade complexa vem das duas comunicações entre as duas partes, as ligações entre as partes, a fusão entre as partes, o que delimita as partes, o que cruza as partes, a interligação, o que interage entre os dois órgãos, duas igrejas, duas instituições, duas empresas, não importa. O que vai unir, o que vai tornar complexo é o grau de interação entre eles. Se a interação é simples, então os dois órgãos são simples. Então, como olharmos uma coisa grande, ela pode não ser complexa. Nós temos que analisar o grau de interação entre as questões, para então provermos realmente o trabalho, a análise e tentar descobrir o erro. Então, a maneira de como enxergarmos a complexidade tem que ser baseada nisso, para podermos tirar uma linha de raciocínio e não fugir do problema. Então nós temos aqui a questão dos atratores, os caos atratores. A gente vê assim, o furacão, isso tudo é destruição, ninguém sabe de onde veio, da onde, não sei o que e tal. Mas é essa matemática que eu quero trazer, essa lógica da grade fractal, sobre essa questão desse caos, que eu já comentei já em outros vídeos, de que hoje tem o efeito borboleta. Eu interpretei da maneira que eu acredito. Então, o meu pensamento da grade fractal tem uma interpretação diferente. Eu acho interessante a ideia, a construção da ideia, o evento da ideia. E eu tenho uma posição. É um adicional meu. Eu acredito que eventos isolados e pequenos, mas com grandes complexidades, podem promover grandes mudanças. Então, pequenos eventos, coisas pequenas, mas com um grau de complexidade muito grande, ele tende a promover muitas mudanças. Então, eu vejo que eventos simples, mas sem grande complexidade, elas não podem promover grandes eventos. Mas coisinhas pequenas. É que nem a borboleta. Se tem uma pedra no pico, né? Ela está equilibrada, matematicamente equilibrada, ela precisa de 0,5 kJ de força. A borboleta vai lá, bate a asa, a pedra cai. Teve o universo à sua volta. Teve o ar, teve a pressão atmosférica, teve a falta de vento para jogar ela para fora, teve a vontade dela aí também, e pousar lá e empurrar a pedra. Então, para que essa grande estrutura caísse, precisava de um evento simples.
mas com grande complexidade. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas querem analisar ou querem fazer grandes projetos na vida, criando coisas grandes. Mas você é importante, talvez você se ache pequeno, mas você pode criar e desenvolver suas teses, a sua vontade, a sua empresa, ao seu profissionalismo, desde que você saiba promover pequenos eventos, mas com grande complexidade, com grande trama. Você consiga pegar o seu pequeno evento, a sua estrutura, a sua ideia e trançar teias fortes para que ela ganhe complexidade e promova mudança. Então não se ache pequeno ou se não se acha capaz de derrubar uma pedra dessa. O que vai acontecer é essa construção de teias que vai promover essa sua realidade. Se você terminei. Para terminar. Nesses sistemas complexos também, falando um pouco, nós temos elementos que fazem, né, as interações simples e as interações compostas. Nesse sistema, nesse processo, quando nós vamos entrar em uma empresa, seja em qualquer instituição, nós vemos tudo muito cheio de estruturas, tudo muito cheio de, digamos assim, de repartições. Aí você olha e diz, cara, isso aqui é muito complexo. Mas se você for olhar e as interações entre os anexos forem simples, e as interações compostas também tiverem um aspecto de simplicidade, você consegue compreender o conjunto. Então a ideia é compreender o conjunto das questões das interações simples e das interações compostas. Isso que vai trazer o desenvolvimento do processo. Então nós estamos aí, vamos falar disso mais um pouquinho. Amanhã à noite, até meia-noite, estou postando o terceiro vídeo, né? E até lá estamos postando também mais coisas. Valeu, falou!